Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Filme de suspense, thrillers políticos, policiais, a gente tem que suspender bastante a descrença e tem que fechar os olhos para alguns furos no roteiro, né? Porém, no filme estrelado, produzido e dirigido pelo Clint Eastwood, lá em 1997, Poder Absoluto, que agora, no finalzinho de setembro de 2025, está no catálogo da HBO Max, a coisa que você mais tem que suspender a descrença é acreditar que o Clint Eastwood, com quase 70 anos, consegue correr tão rapidamente daquele jeito a ponto de deixar dois agentes da FBI, da CIA, aqueles que fazem proteção do presidente dos Estados Unidos. Imagina o tipo de preparo físico que esses caras têm que ter. Consegue correr mais que eles e deixá-los assim, tortos de cansaço, e fugir. Essa é a coisa que você tem mais que fechar os olhos e suspender sua descrença. Mas não, eu não vou detonar esse filme, que eu acho sim que não precisaria ter 2 horas, mas que até vale pelo poder dos atores, que elencaço, né? Como que o Clint Eastwood tem um cacife há tantas décadas em Hollywood que ele consegue reunir um cast, um elenco daquele. Pra você ter uma ideia, em papel pequenino mesmo, como matador profissional, Richard Jenkins, em 1997, já era bem careca, só o cabelo que não era, né? Ed Harris, Laura Linney, claro que eu vi ou revi, eu acho que eu vi isso no cinema na época, por conta do Gene Hackman. Eu quero ver se eu dou uma apurada, né, apressada nessa minha saga em homenagem ao grande Gene Hackman, falecido em fevereiro de 2025. Meu ator favorito, e eu tenho ido tão devagar para rever os filmes dele, pelo menos aqueles que estão em streaming, mas vamos ver. Antes de continuar falando sobre esse filme, que tem assim uns 15, 20 minutos iniciais espetaculares, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Esse filme que é sobre corrupção presidencial, sobre um presidente mulherengo, bem na época em que o Bill Clinton estava com todo aquele que procola com a Mônica Lewinsky, né? Uau! Então é assim, ó, eu gostei regostei, né? Eu revi os 20 primeiros minutos, nossa, super Alfred Hitchcock e super paciente, porque assim, o personagem do Clint Eastwood, ele é um ladrão. Ele parece aquele ladrão que o Lupin lá da Netflix, claro, da literatura francesa. Ele se disfarça assim de tudo, né? Ele é um ladrão de joias. E então o começo do filme mostra ele invadindo a casa de um. Naquela época acho que não falava bilionário. O E.G. Marshall, né? O E.G. Marshall é um dos últimos papéis dele, se não o último. Invadindo a casa de um bilionário, milionário, né? Então todo aquele processo de entrar na casa, blá blá blá, quando ele está lá dentro, a gente percebe que chegam pessoas. É um homem e uma mulher, né? O Gene Hackman e a esposa bem mais jovem do milionário, que vão protagonizar uma sequência de sexo selvagem. Gene Hackman maravilhoso no filme, todo mundo está muito bem no filme. É que eu sou, assim, fã do Gene Hackman, né? Ele é o vilão, presidente vilanesco, anos 90, Gene Hackman sempre vilão, né? Aliás, o personagem do Clint Eastwood, Luthor, é bacana as ligações aí. O Gene Hackman já foi um Luthor, o Lex Luthor de Superman. Na verdade, no filme lá de 78, Superman, o presidente era o E.G. Marshall. Mas, ok, o nosso Gene Hackman tá lá batendo na mulher, tudo, e ela vai se defender. Quando ela vai se defender mais com um abridor de cartas, vem os agentes da CIA e a matam. Por quê? Porque na verdade aquele homem que ela tá lá é o presidente dos Estados Unidos. Ela foi uma ameaça para eles. E aí então o que a gente vai ter é esse presidente malvado, a chefe de gabinete dele, que é assim, ela é uma mulher totalmente caricata, né? E os dois agentes lá da CIA, esse presidente só tem 2 agentes.
Eles trabalham assim, só eles trabalham, né? Esse filme pede pra gente acreditar em tanta coisa. Mas essa sequência toda da penetração, né? Do ladrão invadindo a casa, todo aquele processo, depois ele vendo tudo acontecer e depois limpar a cena do crime, ele sair correndo e dar aquele olé, isso dura uns 20 minutos. É uma cena, é uma sequência totalmente genial, totalmente Hitchcockiana, né? Que já te deixa assim, nossa, esse cara assaltou. Só que é o Clint Eastwood, a gente sabe que ele não vai se ferrar no final, né? Mas assim, esse cara assaltou uma casa, viu um horror daquele acontecendo pelo presidente dos Estados Unidos. Então, no começo, a gente imagina que a personagem do Clint Eastwood é um ladrão que não se dá bem com a filha, uma outra parte do filme. Inclusive, uma das sequências mais legais é quando a filha descobre que esse pai ausente não era tão ausente assim. Ele é o mestre dos disfarces, né? Tem um problema com a filha lá de relacionamento, mas como é o presidente dos Estados Unidos que cometeu o crime e ele tá cheio de joias e dinheiro e tudo, ele vai fugir. Só que daí ele vê um discurso do presidente pela televisão muito hipócrita, porque esse presidente é o melhor amigo, né, o milionário lá, cuja esposa, segunda esposa mais jovem ele matou, é um mentor dele. Então aí então o nosso Clint Eastwood vai se vingar, né, ou vai tentar desmascarar o presidente dos Estados Unidos. Você acha que vai só tentar, né? E aí tem toda uma história de que o Clint Eastwood, o Luther, ele é um bandido que gosta de arte, ele é um artista, blá blá blá. É assim, gente, esse filme ele não tem muita ação. Ele é mais de diálogos, né? Você vai ter grandes atores com ótimas cenas. Eu não tem muita tensão. Mas, por exemplo, você tem o Ed Harris como policial, o policial que respeita ele respeita mais o ladrão do que qualquer outra coisa, né? Porque as cenas entre o Ed Harris e o Clint Eastwood são muito boas. Então, assim, a tensão do filme é meio diluída, mas os relacionamentos são bem feitos e entre né, os relacionamentos, os dramas, é como se fosse um drama, gente. É um drama com algum elemento de suspense. Eu acho mais isso do que qualquer outra coisa. Poderia ter menos de 2 horas? Talvez. Só que como os atores. Talvez não, poderia. Só que como os atores são muito bons, eu não senti muito. Né? Eu acho que vale hoje em dia por conta desses atores. Não necessariamente por conta da carpintaria, ou se você quer um thriller assim que tenha. Você fala, mas é porque os atores já são né, um pouco velhos tal. Não justifica, não, porque aquela corrida que o Luther lá deu no começo do filme, meu Deus do céu, né? Esse presidente do Gene Hackman me fez lembrar o outro filme em que o Gene Hackman também está envolvido num assassinato, lá, aquele No Way Out, Sem Saída, lá nos anos 80, com o Kevin Costner, né? Claro, o Gene Hackman já fora vilão em um filme dirigido e estrelado pelo Clint Eastwood, Os Imperdoáveis. Tem todas essas ligações que você pode fazer. É assim, é um bom filme de Hollywood, é um bom filme que tem uma carpintaria dramática bastante eficiente, porém não no sentido de ser um thriller assim cheio de suspense, né? Ele fica diluído por conta das cenas estendidas, por conta da quantidade de dramas, talvez porque a gente já saiba que o Clint Eastwood vai ganhar no fim, também porque a resolução ela é contada e não mostrada, né? Então assim ele tem vários defeitos, né? Falta de tensão, blá blá blá. Mas eu acho que os atores compensam de a gente ainda prestigiar. Verei novamente? Nunca mais. Mas aqueles primeiros 20 minutos são muito bem filmados, né? São muito legais, né? Gene Hackman dá uma aula ali, tá meio ele fazia aquilo lá com a mão nas costas, né? Mas tá muito bem. Aí tem uma sequência em que ele tá dançando com essa chefe de gabinete dele, que também é, nossa, bem, eles estão um diálogo tenso, mas tem que estar sorridentes, né?
por conta de que estão no meio das pessoas, né? Então, assim, vale pelos atores, né? Ver os Scott Glenn como como chama? Agente secreto. Tem um que, por exemplo, grava uma coisa que o presidente fala, aí você fala, mas essa fita que ele gravou, que você percebe que ele usa como seguro, insurance, né? Vai ser usada? Então, tem uns fios soltos ali. Mas por quê? Porque quem tem que resolver a situação é o personagem do Clint Eastwood. Ele é o produtor, ele é o diretor e ele é a personagem central, né? Então, claro que a fatia do bolo toda vai para ele. Então, é assim, é um filme cheio de defeitos, mas quando tem gente boa fazendo isso, vale para conhecer, né? Para quem não conhece. Tchau.